Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o pastor Reginaldo da Igreja Evangélica Projeto Eclésia em Ladares. Estamos aqui para fazer essa live para o Dia das Mães, mas antecipadamente quero informar, eu estou aqui num local onde que eu encontrei aqui para poder fazer essa live, aqui na minha casa. E de repente você pode ouvir no fundo algumas músicas, aqui tem um salão de festa próximo. E com certeza você vai ouvir músicas que talvez não seja muito agradável. E aí isso eu também reflito muito para ver para onde está indo a família brasileira, né? Que às vezes a gente cobra de querer as coisas de maneiras corretas, responsáveis, mas sutilmente o inimigo tem entrado e não feito que famílias têm visto o que estão colocando dentro dos seus lares ou nas suas festas. Mas isso eu creio que Deus um dia vai despertando, porque conforme vamos estar anunciando a palavra. Então já deixo aqui que se você está ouvindo alguma música que não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver, é por causa do... Tem 2 salões de festa aqui próximo, né? Aí tem uma música do lado, música do outro, mas é bênção. Como também tem grupos que tocam músicas que não são, mas às vezes isso é alugado para pessoas que adoram a Deus também. Então é bênção para o proprietário. E assim vai. Mas como a Bíblia, eu falo que Deus ele é extremamente da liberdade de expressão. Porque quando a Bíblia diz assim, ouve tudo e reter o que é bom, ele está te dizendo o seguinte, ó, deixa as pessoas falarem o que quiserem. Mas você que precisa entender aquilo que é bom para você ou não. E que é bom, você segura, pratica. Então é isso que eu quero deixar para você. Também aqui o posicionamento que estou aqui, ó, o sol, o tempo está mudando, nuvens. Vai ser um pouquinho aqui ousado aqui, mas Deus tem me dado essa oportunidade e eu vou aproveitá-la, tá? Você só estava vendo às vezes aqui minha silhueta, tá? Já sou negão. E aí, mesmo com o sol, a posição contrária, eu estou procurando aqui um espaçozinho, que o sol aqui, que todo mundo sabe do Mato Grosso do Sul, é quente. mas o tempo está querendo mudar, né? Vocês estão vendo as nuvens aí em cima. Mas vamos aqui eu quero aqui já parabenizar todas as mães do mundo, principalmente minha esposa, a missionária e cantora Vanessa Sanches, que dos meus 2 filhos maravilhosos, que ela nos concedeu e que Deus nos concedeu. E também para a minha sogra, dona Rosângela, para as minhas cunhadas, minhas irmãs, né? Minhas irmãs também, até mesmo aproveitar aqui para dar uns parabéns para minha irmã Rejane, que no dia 5 de maio fez aniversário, que Deus abençoe a vida dela, né? Às vezes a distância não nos permite estar com tantos contatos, mas Deus tudo sabe, né? E estão tudo no Rio de Janeiro, eu estou no Mato Grosso do Sul. E desejando a ela também um feliz Dia das Mães, também dando continuidade para minha sobrinha, a filha da minha irmã Rejane, a Dejane, que dentro das minhas sobrinhas, ela é a única ainda que é mãe, e que Deus a abençoe também, né? Minhas primas, amigas e mães próximas e mães distantes. E que Deus continue dando sabedoria e disposição para cuidar, ensinar e amar seus filhos, sejam eles pequeninos ou grandãos. Mas para as mães, eles continuam sendo bebê. Eu estou falando de mães porque hoje é o Dia das Mães, né? E com isso, eu queria trazer algo da parte de Deus que está na Bíblia, no livro de 1 Samuel, do capítulo 1, do versículo 1 ao 19. Conta uma história tremenda pode-se dizer de 2 mães, mas que vamos olhar alguns detalhes aqui. Eu não quero falar do nascimento de Samuel, eu não quero falar de Elcana,
que era dedicado a Deus. Não quero falar de Eli com as suas experiências com seus filhos, se ele estava bem ou não, correto ou não. Não quero falar nada disso. Eu quero falar dessas duas mães, ou dessas duas mulheres. Vamos estar lendo a palavra de Deus, 1 Samuel, o capítulo 1, do verso 1 ao 19. Você quer acompanhar comigo? Se você tiver uma Bíblia aí, pegue para ler. Como novamente, para aqueles que estão assistindo, estou aqui num posicionamento aqui aonde eu encontrei um pedacinho de uma sombra. Resolvi deixar aqui uma parte aqui para clarear um pouquinho o sol pegando aqui, está forte, né? Vocês vão me ver suando. Mas é Ladário, Mato Grosso do Sul. Esteja convidado para um dia que você quer de fora querer conhecer, né? Ore por essa cidade, porque Deus tem grandes propósitos para este lugar. Ore pela nossa vida, porque Deus também tem grandes coisas. Vamos estar lendo? Diz assim: Eucana e suas mulheres. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf Eufrate. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome de outra Penina. Aguarda um pouquinho, que estão batendo lá no portão e eu vou lá verificar. Espera um pouquinho, continue aí admirando o tempo aí, tá? Pô, tá batendo no portão. Eu tô fazendo a live aqui, né? Voltei, né? É minha filha que chegou. E aí estão fazendo aí, a patroa tá lá ajeitando outras coisas lá. E aí não ouviu. Aí a gente tem que agir, né? Mas que Deus abençoe sua vida. E onde nós paramos? Paramos aqui no versículo... Eita, saiu aqui. Vamos voltar para lá. Pronto, achei. Vamos voltar aqui. Vou voltar aqui no... Ler novamente, né? Para a gente não se perder. Rapaz, o vento começou. Mas graças a Deus. Da outra vez eu gravei um vídeo aqui também. Só que estava frio. O tempo estava muito frio e tinha ventado também. E tá no Quai, né? Você pode ver lá. E o vento estava fortemente tirando as minhas folhas aqui. E hoje está diferente. Hoje está calor, né? Estamos aqui no período de calor e graças a Deus também tem um ventinho. Vamos lá, vamos ler novamente? 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao 19, que diz assim: E houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, e filho de Zuf Eufrate. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli.
E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porção do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele a amava. Ele amava Ana, porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava, para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava, e pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que estás mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E ela, pois com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: se o Senhor dos exércitos benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão ao Senhor, darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez a atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te do teu coração, aparte-te de ti o vinho. Porém, a Ana respondeu e disse: não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho e nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: achei a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa. A Ramá, Eucana conheceu a Ana, a sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Glória a Deus. Para quem está chegando agora, eu quero dizer novamente, aqui em casa aqui tem 2 salões de festa, um de um lado, um do outro, e como eu falei, talvez você vai estar ouvindo canções aqui que não são cristãs, no fundo. Eu falei aqui também logo no início de que, de repente, pode ser até canções até bem ruins, mas isso é o que tem refletido nas famílias do nosso país. Às vezes requer algo correto, cobra aquilo que é correto, mas sutilmente o diabo ele entra e vai colocando coisas que eles mesmos acham que são erradas, mas eles estão fazendo. Então eu espero que você não se preocupe com as canções que estão no fundo. E até mesmo no início eu falei isso. Nosso Deus é o Deus que nos dá a liberdade de expressão.
E ele, tanto na sua palavra, diz assim: ouvir tudo e reter o que é bom. Isso, como eu falei, é como se Deus dissesse assim: olha, deixa as pessoas falarem o que quiserem, deixa ela fazer o que quiser, mas você pega aquilo que é bom e guarda para você e cumpra. Então é dessa mesma forma, e vai ser um desafio para você. Ou você vai prestar atenção na palavra, ou você vai prestar atenção na música do fundo. Você escolhe. Se o que está no fundo você acha que é melhor do que eu estou falando, é com você. Talvez você possa ser crítica, falar uma porção de coisa. Mas eu quero dizer para você, que Deus estará colocando ao meu coração aqui é algo tremendo para a sua vida. E como nós estamos falando desse Dia das Mães. E eu quero falar para você, mamãe, para você, mulher, talvez você que ainda não teve um filho e tem um desejo tremendo de ter um filho. Deus quer falar contigo. Abafa os teus ouvidos para o que você está ouvindo no fundo. Mas olha, como eu falei assim, olha, já apareceu o sol, já apareceu nuvens, e você vai estar vendo neste vídeo aqui, ó, e agora está vindo uma nuvem grande ali, que essa nuvem possa ser uma nuvem de bênção para você. Estou aqui da laje da minha casa, aproveitando este momento. E como falamos aqui, lemos o texto para falar dessas duas mulheres. Uma delas tinha tudo que poderia fazê-la feliz, mas ela não era feliz. A outra lhe faltava um desejo e anualmente ela era irritada por alguém que se colocou como adversário. Mas, em vez de chutar o balde, ela mesma foi em busca daquele que poderia resolver a sua aflição, mesmo sendo mal interpretada pela autoridade espiritual ou religiosa daquela época. De quem é que estamos falando? Estamos falando de Penina e Ana, as duas esposas de Eucana. Deixa eu colocar minha Bíblia aqui do lado aqui, porque agora nós vamos conversar e deixa Deus falar. Penina, conforme nós lemos ali, ela tinha filhos, e nós precisamos entender que para aquela época o que prevalecia diante das pessoas, principalmente das mulheres, quando ela tinha muitos filhos. E isso era para prevalecer até hoje, mas nós temos várias condições que a gente acaba fugindo deste propósito. Mas era um modo que quando as pessoas poderiam dizer que a mulher era abençoada por Deus, quando ela tinha muitos filhos. Então, Penina, ela tinha muitos filhos. Através do seu esposo Eucana, ela teve muitos filhos. E, com isso, ela se achava, e ela tinha de tudo, não era só questão de filhos. Eucana tinha condições, e Eucana dava tudo para ela. Tudo para os seus filhos. Então, Penina era para ser uma mulher extremamente feliz. Mas Eucana tinha outra esposa, chamada Ana. Ana, porém, Deus a encerrou a madre, ou seja, ela não poderia ter filho. Ana era estéril. E Deus assim fez, mas é algo tremendo que Deus às vezes traz coisas que aparentemente para nós são ruins. Mas é porque Ele quer fazer um milagre na sua vida. Ei, mulher, o que está parecendo que está sendo ruim? Está terrível para você e você tem clamado a Deus. Talvez espere que talvez isso seja algo que Deus quer fazer grande na tua vida, para ser algo que venha destacar não só no local onde você mora, mas em todo o mundo. E o que acontecia com Ana? Todo ano, Eucana, eles iam lá para o monte adorar a Deus.
Ele ia lá para fazer os sacrifícios para Deus. E Eucana, ele pegava e fazia os sacrifícios para Penina e todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana, ali fala, porque diz que Eucana amava Ana. Fica parecendo que ele não amava a Penina. Não, ele amava as duas. Porém, a situação de Ana, como eu falei, que não ter filho, parecia que não era abençoada por Deus, Eucana queria demonstrar para Ana que ela era amada, que ela tinha a atenção dele, que ele não era só feliz por causa de Penina, que deu-lhes muitos filhos, mas também por ela, porque ele também a amava. Então, quando chegava para Ana, ele colocava o sacrifício, ele fazia com excelência, com muito mais coisas. Ou seja, se ele dava duas coisas para fazer o sacrifício para Penina e seus filhos, para Ana, ele dava 4, 5, 6, para que ela pudesse se sentir melhor, não menosprezada. Então, Ana sempre procurava agradar a sua... Eucana procurava estar agradando a sua esposa, Ana, por causa dessa tristeza que ela tinha no coração. E tanto você pode ver que Eucana chega ao ponto que diz assim: mulher, o que está entristecendo o teu coração? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? E Ana calada e ficava. Mas por quê? Porque Penina, a que tinha tudo, a que era lembrada em tantas coisas, e for olhar assim da forma para a época, era abençoada por Deus, ela, ao invés de ser feliz, alegre, não, todo ano ela também irritava a Ana, porque ela tinha a Ana como uma concorrente, uma adversária. Imagina você, dentro de casa, ouvindo alguém o tempo todo te irritando: eu tenho filhos, você não tem. Eu sou mais abençoada por Deus do que você. Você é uma amaldiçoada. E tudo isso no coração de Ana, todo ano, principalmente quando iriam fazer o sacrifício diante de Deus. Ela era arrasada, todo ano ela já sabia. Talvez ela, quando chegava a época de fazer o sacrifício, ela já ia: lá vai eu de novo, essa tristeza no meu coração. Eram anos. Eu quero dizer para você, porque às vezes você, como crente que entregou sua vida a Jesus Cristo, agora você quer que tudo se resolva na sua vida imediatamente. Você quer que Deus faça as coisas na tua vida no teu tempo. Não, Deus faz no tempo dele. Deus tem propósito. Entenda, quando você entregou a sua vida a Jesus Cristo, ele tem propósito na tua vida, e são propósitos grandes. Mas você precisa passar pelo tempo, porque ele vai te preparar, ele vai te colocar em uma posição aonde, para que você seja bênção, não só para você, mas para muitos outros. E aí você não quer esperar o tempo. Davi, Samuel, olha de quem estou falando, olha novamente. Samuel foi lá, que Deus mandou para ungir ele ao rei de Israel. Mas quanto tempo levou para Davi realmente ser rei? Não foi do dia para o outro. E ele teve que ter cuidados, ele teve que se preparar, ele teve que acontecer. Mas Deus providenciou tudo no seu tempo para que ele chegasse a ser rei. Então, eu quero dizer para você, minha amada irmã, você acha que está demorando? As promessas de Deus estão demorando? Ei, fica tranquilo. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Ele vai cumprir na sua vida. Só se mantenha firme. Como eu falei, e como Penina, que era para ser a feliz, só vivia irritando Ana. E a realidade, o que acontece? Ela não era feliz, porque a preocupação dela sempre estava com Ana.
Porque se Eucana abençoava ela com alguma coisa, por mais que ela tenha recebido também, ela ficava chateada porque Ana recebeu. Com o sacrifício que Eucana fazia não só para ela, mas para os seus filhos, filhas, e aí Eucana ia fazer o sacrifício para Ana, pronto, já chateava. Ou seja, e você, minha irmã? Que talvez Deus já tenha te abençoado bastante. Mas você, em vez de se alegrar com as bênçãos que Deus tem te dado, sabe o que você faz? Você fica preocupado com aquele irmãozinho que às vezes ainda não foi nem honrado dentro da igreja. Mas porque quando alguém fala alguma coisa dele, elogia, você está preocupado, você está chateado. Você fica procurando coisa para poder perturbar a vida daquele irmão. Eu vou dizer para você, você fica igual Penina. Abençoada de todas as formas. Tudo para você se sentir feliz, mas porque você está preocupado com a vida do outro irmão, você não é feliz. Será que talvez isso esteja acontecendo com você, minha irmã? Esse Dia das Mães, aonde é para Deus para te abençoar, talvez você tenha filhos, filhas, abençoado, um marido que cuida bem de você, mas você está reclamando. Talvez você está se chateando por causa de outras pessoas. Igual algo que eu ouvi uma pessoa falar de que pela doutrina da Igreja Católica não aceita nem a fertilização in vitro. Eu não entendo muito sobre dentro dessa área. Mas aí ele falou de uma forma até diferente, onde ele diz que até acertar aquilo ali, aqueles outros testes foram descartados. Ou seja, são vidas jogadas fora. Olhando por esse lado aí, a gente começa assim, mas a gente tem que parar e pensar. Aí tinha um outro rapaz ali com a gente conversando, e ele já não gostou, e depois ele falou do porquê. Porque o seu irmão, ele, tipo assim, ele era estéril, porque ele não produzia uma grande quantidade de espermatozoide. E aí ele fazendo exame lá, e tinha pouco. E aí ele foi pro médico, foi tudo, junto com sua esposa, e eles conseguiram, mesmo aquele pouquinho que ele tinha, eles conseguiram coletar e fazer essa inseminação. E eu creio que hoje eles são pais, são mães. E aí a gente olha, será que é errado? Deus deu sabedoria ao homem. Aonde alguém teve a alegria de ser mãe, de ser pai. Algo que até o momento, então Deus deu sabedoria para que desse outra vida. E às vezes você fica, mas perdeu mais outras vidas, mas foi para a vida. Jesus entregou a sua vida para que a gente tivesse vida. Sansão, ele entregou a sua vida para que o povo de Israel fosse livre e aquele povo pudesse ter vida. Aquele soldado que numa guerra, para que a tropa não seja pegue, ele entrega a sua vida. Ele está entregando a sua vida para que outras vidas não se percam. Então é algo que nós temos que analisar e deixar isso para Deus, que sonda os corações. E o que eu quero dizer para você? Pare de se preocupar com a vida dos outros. Pare de querer ficar olhando o que os outros têm ou deixa de ter ou não tem, ou fez ou não fez. Deus já te abençoa, Deus está te abençoando tremendamente. Hoje eu estava falando com minha esposa e relembrando, eu falei com ela, falei assim, olha só que coisa interessante, sabe quando foi a primeira vez que começaram realmente me chamar de pastor, eu não sendo pastor? Eu posso dizer que foi lá em acho que 2012, que quando eu fui para a Inglaterra, e lá
A gente estava com um grupo de recebimento de um navio e eu quero também mandar um abraço para todos aqueles que serviram lá no grupo de recebimento do APA. E eu era o cabo mais antigo na época lá. E o que aconteceu? Eu sentindo a falta de estar num país estranho, numa língua estranha, porque eu não sei falar inglês. E eu senti a necessidade de estar ainda na presença do Senhor, cultuando. E eu pedi autorização ali para que pudéssemos, naquele local, que era uma embarcação, que era tipo uma casa flutuante, que a gente ficava ali tomando conta antes de entrar realmente para o navio. Eu pedi autorização para que a gente fizesse o culto para aqueles que quisessem cultuar a Deus, buscar a Deus, para que Deus pudesse colher o tempo daquela falta, tanto da família, e tudo, pudéssemos estar juntos pelo menos uma vez na semana. E quando eu pedi essa autorização, na época lá, aí eu vou abrir um aspa aqui fora, dizer de quem me ajudou. E quando para conseguir, lá a autoridade ele não olha muitos cabos com responsabilidade. E aí o imediato da época lá, ele falou assim: Reginaldo, procura alguém, um sargento para estar à frente. E eu olhei assim e falei, mas qual sargento? Não tem um sargento cristão e o que tem diz que não é firme, não quer assumir, como é que eu vou fazer? E aí eu conversando com outro amigo, e por isso que eu quero dizer para você também, parar de ficar criticando quem é espírita, quem é católico, quem é, sei lá que religião que seja que for, porque Deus tem na minha vida de pessoas que são de outras religiões que me ajudaram muito. Por isso que nós temos que pregar a verdade, não ficar preocupado. Ah, porque fulano serve isso ou serve aquilo outro. Não, pregue a verdade que eles verão a verdade em você. E aí, um amigão meu, ele espírita, ele chegou e falou assim: Reginaldo, eu vou abraçar essa causa com você. Pode abrir e eu vou dizer lá pro imediato que eu estou junto com você e que acredito em você. E foi quando eu fui lá, aí houve essa permissão. Eu digo que aquela pessoa jamais, vamos dizer, vou falar o nome dele, porque tem que abençoar e quero que vocês estejam orando por ele. O Lima, na época era o Sargento Lima. E aí ele pegou e cooperou ali. Nunca se meteu no que eu estava fazendo, assim, mas sempre ajudando. Eu digo, ele estava com mais firmeza do que muitos crentes. E ali nós podemos ali abençoar vidas que quiseram procurar o Senhor Jesus. Só que teve um dia, um outro amigo, irmãozinho também, que estava preocupado com outros, que muitos estavam fazendo coisas erradas ali, se afastando da presença de Deus. E ele chegou para mim e falou assim: Reginaldo, você precisa pegar aqueles irmãozinhos que estão fazendo isso, isso e isso e chamar a atenção deles, para que eles possam estar. Porque eu falei assim, mas o seu Togueira, acho que é Felipe o nome dele. Eu falei assim, Felipe, eu não sou pastor. Ele, não, você é o nosso pastor aqui. Eu falei, tá, mas eu não sou pastor. E aqui eu estou fazendo algo que eu estou buscando, eu também estou precisando. Eu quero que aqueles que se acham que estão precisando busquem junto comigo. Mas tem muita coisa que faz uma diferença. Eu poderia até tentar chamar a atenção deles, mas o que a Bíblia diz sobre isso? Olha, a gente precisa entender. A Bíblia diz que se você vê o teu irmão pecar, vai até ele. A gente foi lá, fala com eles. Aí eles não vão nos ouvir. Aí a gente já está com as testemunhas. Aí eu vou fazer o que a Bíblia diz, que é para a gente levar para as autoridades de dentro da igreja, os oficiais da igreja. E eu vou levar para quem? Eu vou levar para quem? Eu iria levar para a igreja? Eu não sei como é que é a doutrina, o modo, usos e costumes daquele pastor.
E aí, sabe o que eu falei para ele? Aí vai, eu pego o telefone, ligo lá pro pastor dele, que tá lá no Rio de Janeiro, ligo para ele e falo, olha, tua ovelha tá isso, isso, isso. Sabe o que eu posso às vezes ouvir? Rapaz, o que você tá se metendo com a minha ovelha? Você não tem autoridade? Então, eu falei para ele, não dá. Eu não posso fazer isso. O que eu posso fazer aqui é anunciar a palavra, convidar para que eles possam vir e ouvir a palavra e tomarem posicionamento diante de Deus. É individual. Então foi a primeira vez que alguém me chamou de pastor e assim mesmo eu coloquei de novo. Não aceitei porque eu não era pastor, não era ordenado nisso. Mas foi depois daí, Deus começou usando pessoas me chamando de pastor, falando. Então tudo isso. E olha, agora, em 2024, que eu fui ordenado pastor. É o tempo. Você precisa entender o tempo de Deus. Deus tem bênção para você. Deus quer te colocar num local de honra. Mas você precisa entender. E você só vai entender, sabe quando? Quando você começar a ter intimidade com Deus. Porque sempre foi o que Deus quis desde o início. Intimidade com Ele. Foi o que Ele tinha com Adão e Adão perdeu essa intimidade. E através de Jesus Cristo veio trazendo de volta essa intimidade para o homem. Então você precisa entregar sua vida verdadeiramente a Jesus Cristo e começar a buscar essa intimidade diante de Deus. Que você vai começar a entender os mistérios que Deus tem para você, mistérios que tem dentro da palavra de Deus. Então busque. Porque a própria palavra diz assim, ó, lá em Oséias: o meu povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento. Pois tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Então eu rejeitarei tu e aos teus filhos. Cuidado. Cuidado que lideranças vocês estão seguindo. Se essa liderança estiver rejeitando o conhecimento que é Jesus, você pode ser rejeitado também. Porque você não está buscando conhecimento em Deus. Nunca foi para você ficar preso a pastor ou qualquer liderança aqui na terra. Eu já tenho outros vídeos que falam sobre isso, eu não vou entrar nessa seara aqui não. Os pastores têm suas obrigações, suas funções, mas nunca foi para te prender. Então que você possa se voltar para Deus, se você está na mesma linha de Penina. Penina tinha tudo, mas ficava preocupada com tantas outras coisas. Aí eu quero falar agora de Ana. Ana todo ano sendo atormentada. Todo ano sendo atormentada. E isso por mais que talvez ela não se expressasse, mas Eucana estava vendo. Por isso que ele queria agradá-la muito mais. E aí o que aconteceu? Ela ali, triste, Eucana já tinha se colocado, dizendo, poxa, será que eu não sou melhor do que 10 filhos para você? E ela vai para o templo e começa a chorar perante o Senhor. Começa a fazer as suas petições diante do Senhor. E aí está lá o sacerdote Eli, sentado, encostado no canto de uma coluna, observando, olhando as coisas. Isso é uma outra coisa que a gente pode comentar no outro dia. Por isso que eu falei que eu não vim para falar de Eucana, dos filhos de Eli, nem de Eli, e nem de Samuel. Eu venho falar dessas duas mulheres para esses dias das mães, esse dia das mães. E Ana começa ali a orar, a chorar, só que dentro do seu coração, só movendo os lábios. E ele olha aquilo ali, já se chateia, porque como quem diz, quem é essa mulher que está aqui embriagada dentro da casa do Senhor? Essa mulher não tem vergonha?
Como é que ela chega diante da casa do Senhor, da casa de Deus desta maneira, embriagada? E ele vai até ela e chama a atenção dela. E um detalhe interessante, Ana também não foi mal educada. Talvez muitos líderes possam te interpretar errado, muitos pastores podem estar te interpretando errado. E você está amargurado de coração. E aquela liderança, porque ela está sentada no canto observando também a vida dos outros. Ela olha para você e começa as relações religiosas, as cobranças, e ir para cima de você, querer cobrar, dizer que você não pode, que você não deve, que você está errado, que você está isso. E às vezes até te humilha. Quando não é a liderança religiosa, é algum irmão de dentro da igreja. E eu quero deixar também essa mensagem clara para que você tome cuidado. Porque a Bíblia também diz assim, ó, o irmão ferido, ele é mais difícil de conquistar do que uma cidade fortificada. Olha, quanta gente está sendo machucada. E a gente está difícil de levar o evangelho por causa dos maus exemplos, por causa das coisas erradas que muitas lideranças e irmãos têm feito com o nome, com a palavra de Deus. Mas eu quero dizer para os fiéis, continue pregando a verdade. Porque a verdade ela não muda, mas a mentira ela aparece e ora cai. Mas Ana, ela também não respondeu com arrogância. Ela não respondeu com malcriação, dizendo assim, eu tô aqui cheio de problema, e aí vem esse camarada aí, esse sacerdote que era para me ajudar, tá vindo falando uma porção de besteira e mentindo sobre minha vida. Não, Ana não fez isso. Ana pegou e educadamente, chorando, olha para ele e diz, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu estou amargurada de coração. E ela conta a sua história. Ela fala o que ela está ali. Eli, mesmo naquele momento sendo negligente, ele é um homem de Deus. E ele escutou. E ele disse para ela, olha, Deus te ouviu. Vai, que Deus possa conceder aquilo que tu pedes. E Ana saiu dali, como ela estava chorando, já estava horas sem comer. Ela saiu dali, comeu e voltou para Siló. Siló não, desculpa. Voltou lá para a terra deles, a sua região. E passou ali, Deus jogou aquele tchan, né? Para Ana, aquela beleza, que ela não foi mais triste, até nisso. Quando você está triste, chateado, talvez não vejam mais a beleza em você, porque você só tem a cara rancorosa, chateada. Mas Ana, quando saiu dali daquela conversa que ela teve com Deus e foi abençoada, ela saiu sorrindo, alegre, e a beleza dela voltou a aparecer. E quando chega em casa, Eucana olha para ela diferente. E aí vamos dizer como fosse vencimento de campeonato, fogos e tudo mais. E Deus lembrou-se de Ana. E Ana engravidou. Eu quero falar primeiro para você que é casada e quer ser mãe e talvez ainda não, já tem feito tudo, tem cumprido, seu marido tem cumprido com as obrigações dele. Mas nada. Ei, fale com um Deus que tudo pode.
leve as suas petições diante dele. E o Deus dos exércitos, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, ele concederá o seu pedido, as suas petições. E para que você possa comemorar neste dia também, o Dia das Mães. Para você, mamãe, o que você pede? Qual a dificuldade, as lutas que você passa para criar os seus filhos? Olha, deixa Deus trabalhar na tua vida. Busque o conhecimento de Deus para que você possa ensinar o seu filho com este conhecimento. E Deus pode fazer ele grande. Porque quem foi Samuel? E a mãe pegou e a entregou no templo para servir a Deus. Hoje, o servir a Deus, a gente serve a Ele em qualquer lugar, seja no monte, seja no vale, seja no deserto ou seja no oásis, seja na riqueza ou seja na pobreza. A gente pode servir a Deus e ensinar, e Deus faz você crescer. Quem foi Samuel? Foi quem Deus colocou para governar todo Israel. Olha o que Deus faz. Se tornou um homem grande e que até hoje é o sacerdote mais considerado do povo hebreu, dos israelitas, dos judeus. O profeta Samuel, sacerdote. O que seu filho pode ser se você tem colocado nas mãos do Senhor? E eu tenho certeza que Ele tem o melhor para ele. Essa é a mensagem que Deus está colocando nesse Dia das Mães. Que Deus, Ele está ouvindo as suas petições e Ele vai conceder. Mas você precisa estar dentro do centro daquilo que Deus requer para mim, para a minha vida, para a sua vida, para a vida dos seus filhos. Então, quero dizer para todas as mamães, meus parabéns com os cuidados que vocês têm com seus filhos. Talvez você tenha tudo, só está te faltando a felicidade porque você está olhando a vida dos outros. Talvez você não tenha nada. E tem tanta gente te querendo fazer feliz, mas você não consegue porque te falta alguma coisa. Jesus quer te conceder. E eu quero dizer para você que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, que você possa entregar a sua vida a Jesus Cristo. Eu quero dizer algo aqui, foi da série que nós estamos fazendo, Grandes Pregadores. Adoniran Judson. Ele foi para a Malásia, Mianmar, ali naquela região, para traduzir a Bíblia para a língua daquele lugar, para levar a palavra de Deus. Ele foi confundido com um espião, ficou preso 2 anos, sofreu, e depois disso perdeu sua esposa, depois perdeu sua filha, e até que um dia ele morreu na travessia do lago Bengala e foi jogado ao mar para ser sepultado. E ali os historiadores dizem que Adoniran nunca viu ninguém dizer que entregou a vida a Jesus Cristo durante seu período ali naquele lugar.
Foram os sofrimentos que teve, perda da sua esposa, perda da sua filha. E morreu sem ver uma alma entregue à vida de Jesus Cristo. Mas depois de 30 anos da sua morte, quando voltaram lá, naquele local, já tinha mais de 63 igrejas implantadas naquele lugar e mais de 8.000 cristãos. Tudo por causa de Adoniram. Talvez você não vai ver durante a tua vida coisas acontecerem para a obra de Deus, mas você se dedicou. Eu quero dizer para você que se tua vida está em Cristo, o melhor Ele já te deu, que é a salvação. É a salvação, Ele já te deu. E aí você não precisa se preocupar, mas as gerações verão o trabalho que você fez através da obra do Senhor. Porque a nossa maior alegria, e aí eu falo que Deus já nos deu tudo, que é a salvação. E às vezes você está preocupado porque não teve um carro, você está preocupado porque a tua empresa, ou você está preocupado porque você tem dívidas, você só consegue viver com aquilo de cada dia, e come, vai ali, mas continua fazendo a obra do Senhor. Olha, a maior riqueza você já tem, que é a salvação em Cristo Jesus. E entenda que o momento certo Deus vai cumprir a sua petição, Ele vai realizar. Mas a maior Ele já realizou, que é te colocar teu nome no livro da vida e te dizer: você é meu e ninguém tasca. Ó servo fiel, você andou corretamente, entra para o lar celestial que eu tenho guardado para você. Então não se entristeça, mas cumpra, que nós estamos de passagem neste mundo. Adão entregou este mundo a Satanás, por isso que a Bíblia diz assim, ó: o mundo jaz no maligno, ele vive no maligno. Então não tem nada aqui para nós. Mas nós podemos saber viver aqui dentro do período que teremos que passar daqui, com aquilo que Deus tem nos dado em nossas mãos. E vamos viver felizes. Mas para poder entender isso, você tem que buscar a intimidade. Por isso eu vou dizer para você: leia a Bíblia, busca o Senhor. Eu já vou estar encerrando. E novamente parabenizando todas as mães do mundo. Como eu falei lá no início, a minha esposa, a missionária, cantora Vanessa Sanches, minha sogra, minhas irmãs, minha sobrinha, amigas, primas, cunhadas, todas. Que Deus esteja te abençoando. Mas escute esta palavra que Deus colocou no meu coração nesta manhã. Eu fiquei meio receoso em fazer porque não tem um local. E como eu falei aqui, da parte, vou aqui encerrando para que as pessoas possam entender que aqui da minha casa tem 2 salões de festa. Tem um de um lado, um do outro. E não estou reclamando, dou graças a Deus porque Deus está abençoando vidas também. Mas aquilo que eu falei, que é uma reflexão de vidas que às vezes querem as coisas corretas, mas sem perceber, pela astúcia do diabo, por estarem cegos, eles permitem músicas entrarem na sua vida, da sua família, que vão a destruí-las. E talvez já tocou algumas aqui que eu nem prestei atenção nas músicas que estão tocando. Mas que você possa estar orando por essas famílias, que é dessa forma que o inimigo está entrando. E que de repente nesta live que você está vendo aí, você ore por essas vidas, porque eu creio que Deus pode agir lá e arrancar essas coisas que estão prendendo eles a Satanás. Então, meus amados, fique atento. O nosso Deus, Ele nos dá a liberdade para que a gente possa ouvir todas as coisas, mas que a gente precisa separar o que é bom. Ou seja, Ele também está dizendo: as pessoas vão falar o que quiser, mas você só segura, só guarda aquilo que é bom. Por isso eu quero dizer para você: entregue tua vida verdadeiramente ao Senhor Jesus. Eu quero aqui agradecer a todos. Eu quero agradecer aqui a associação que nós estamos juntos, Torre Forte. Eu quero também convidar você, pastores, que se ainda
não se associaram, ainda não conhecem, procura conhecer o Torre Forte aqui em Corumbá. É um ministério para abençoar lideranças, pastores, suas igrejas. Você, servo de Deus, que ainda não ouviu, que ainda nem conseguiu nem registrar a sua igreja. Nós estamos convidando você, que nós queremos te apoiar, te ajudar, para que Deus possa abençoar e para que você pregue um evangelho de excelência. Eu também quero dizer aqui que tive também uma reunião maravilhosa, abençoada, ali na primeira igreja batista de Corumbá, com os nossos irmãos pastores que fazem parte da Coreme. Também quero convidar vocês também que querem fazer parte. A Coreme está com, ali eu pude ver dentro daquela reunião, com ideias para abençoar a sua vida, pastor, da sua família, e para que a gente possa quebrar a ação do diabo na vida daqueles que têm dado mau testemunho, que os maus testemunhos deles têm afetado todos aqueles que pregam verdadeiramente a palavra de Deus. Então, eu quero dizer para vocês, se associem, procure uma dessas associações aqui, como nós estamos falando. A Torre Forte de Corumbá, a Coreme, e breve virá outra, que eu estarei divulgando também. Então, que Deus te abençoe. Derrame a tua unção sobre sua vida. Eu só tenho que agradecer. Eu quero agradecer aqui o pastor Marcelo Jesus, que está nos assistindo, a minha esposa, cantora e missionária Vanessa Sanches, o Eduardo Veigas Amaral, o Raul de Souza, o nosso pastor Granada, que Deus esteja abençoando. E eu falei com ele, o que significa granada? Nós estamos em guerra. A granada é um artefato ou uma arma de defesa, mas também ela não deixa de virar de ataque, porque ela vai lesionar o inimigo para que ele não avance, até que a gente consiga tomar conta daquele território para que o inimigo não avance. Então é o pastor Granada, pastor Raul de Souza, pastor Granada. E olha como é um irmão com um coração grande, trabalhando com as obras. Ele trabalha mais voltado, sabe para quem? Ei, vou dizer para você, você que foi preso, você que viveu no tráfico, é um pastor que trabalha nesta área, tem cuidado desses irmãos e tem um cuidado específico, porque ele tem experiência própria dentro desta área. E ele até brincou comigo uma vez que eu fui pregar lá, que lá é o semiaberto, que o irmão, o presídio libera, eles vão lá e ele diz, ele cuida, começa a ensinar. Então, olha só, tem tanta gente que prega o evangelho com sinceridade. E eu quero dizer também para sua esposa que feliz Dia das Mães, tá bom? Para tua também, pastor Marcelo de Jesus, né? Que para sua esposa também. Eu não sei se o Eduardo Veiga tem esposa, mas se tiver esposa, se tiver filho, dê um abraço também na sua esposa. Nós já estamos encerrando. Eu agradeço com a presença de vocês. Eu vou pedir para que você se inscreva no nosso canal do YouTube. Eu preciso de inscrito para começar a fazer live lá. Como eu falei, a minha primeira live que será feita lá no YouTube é para começar contando a história até chegarmos à Igreja Evangélica Projeto Eclésia em Ladares. Então, por enquanto, aqui nós estamos... ontem eu pude participar também ali da Cibim Festa, né? Onde foi um evento, onde cantamos louvores, tudo ali, onde teve também a presença da nossa irmã cantora Vanessa Sanches. Aí, pastora Ana, que Deus abençoe também, né? Feliz Dia das Mães para você. Então, o que acontece? A gente estava ali e graças a Deus, Deus tem mandado coisas, Deus tem mandado... Gente, vocês não sabem o que Deus está fazendo na nossa vida, e eu não tenho vergonha de dizer. Eu, quando decidi tomar o posicionamento como pastor
de entender o que Deus me ensinou. Deus já tinha avisado, a gente estava passando por umas dificuldades. Aí eu tomei o posicionamento, eu falei assim, agora vai resolver, meu filho. Deus tirou tudo e Ele tem tirado. E Ele disse o seguinte, olha, eu estou tirando tudo e você vai ver como vou fazer coisas grandes para que você entenda que não é você, sou eu na tua vida. E eu tenho visto isso. Por isso eu tenho dado, graças a Deus. Eu quero dizer para você, se você quiser nos ajudar, contribuir, estamos aqui na Igreja Evangélica Projeto Eclésia. Nós temos o nosso e-mail que é da Gmail, que é Igreja Evangélica Projeto Eclésia, @gmail. É a nossa chave Pix. Se você quiser abençoar, se Deus tocar no teu coração, nos abençoe. Nós estamos com algumas coisas para Deus abençoar a nossa vida em questão do ministério, mas ainda nós não temos alguns recursos. Eu estou pedindo a Deus para que envie. E se Deus tocar no seu coração, e se a gente vê lá que caiu alguma coisa que foi de algum irmão que veio para nos abençoar, quando a gente fechar a situação, porque a bênção só é para contar depois de pronta, não conta pela metade não, senão o inimigo vem e rouba. Então quando estiver pronta, aí a gente vai mostrar e vamos agradecer a esses irmãos que ajudou a contribuir para o nosso ministério, tá? Então estou deixando aí, se você quiser nos abençoar, a chave Pix é Igreja Evangélica Projeto Eclésia @gmail, tá bom? E aí que Deus esteja te abençoando mais ainda. Eu só tenho que agradecer, tá bom? E vou esperar aqui o convite aqui do pastor Raul Granada, pra gente comer aquele feijão com osso. Comi uma vez lá, que delícia. Tem gente que diz, comer osso. Não, feijão com osso, comemos. José Almir Ferreira de Melo, meu amigo, que Deus te abençoe. Tamo junto aí, tá? Você entrou agora, mas depois vê toda para abençoar a tua vida, jogue para sua esposa também, que Deus dá uns parabéns para ela, uns felizes dias das mães, tá? Nós estamos aqui e é o que nós estamos pedindo neste momento. A Deus que abençoe todas as mamães, tá bom? Que Deus abençoe grandiosamente, tá bom? Como eu falei, para aqueles que não ouviram, aqui temos 2 salões e há músicas, e foi o momento que eu consegui. Olha esse sol, as nuvens, eu não sei se você ficou olhando lá no fundo lá também, as nuvens mudando, e é assim que Deus quer fazer na sua vida, porque há momentos que está tudo fechado de nuvens escuras, mas depois Deus abre e deixa tudo azul. E é isso que Deus quer fazer na tua vida. Até a próxima live pela Igreja Evangélica Projeto Eclésia em Ladário. Chamados para fora, para sermos perfeitos. É isso que Deus requer de nós. Então eu quero dizer para você, seja um excelente pregador. Venha junto conosco. Quer nos abençoar? Já falei aí do Pix. Que Deus abençoe tua vida. Muito obrigado. Até a próxima. Glória a Deus. Aleluia. Peraí. Vamos terminar como culto. A bênção apostólica. A bênção arônica. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com tua vida e com toda a igreja na face da terra, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Deus abençoe. Feliz Dia das Mães.